bondade e fidelidade, a sua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus, te adoramos, Pai. Obrigado. Vamos pedir para o Senhor, mesmo em dias difíceis, Ele revelar a sua glória em nossas vidas. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Olha só. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és minha alma está segura em ti. E o que ela sabe? Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. Olha lá. Se o trovão e o mar se erguendo vem, o que nós vamos fazer? Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei. O que eu farei? Descansarei, pois sei que és Deus. Faça isso. Descansarei, pois sei que és Deus. Descanse no Senhor, meu querido. Cante assim comigo. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh Senhor, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. O que? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.
ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu teu amor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. O que, meu querido? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, diga, dizer que te amo, me derramar, diga que precisa, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, oh Senhor, dizer que és formoso, oh, nós nos derramamos diante de ti, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus por essa oportunidade aí, mais uma vez estarmos reunidos para cultuar o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado força para a gente enfrentar situações aí que na nossa própria força não é possível. Amém? Antes de entrar na palavra, eu quero fazer a oração pelos dizimistas, os ofertantes, por toda a criançada do Senhor e as suas famílias. Que o Senhor esteja aí guardando cada um de vocês e ensinando-os em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, primeiramente, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos dá, pela força que o Senhor nos dá. Sem o Senhor não seria possível nós continuarmos, ó Pai. Muito obrigado. Deus, tudo aquilo que tem entrado em termos de dízimos, de oferta, nós cremos, Senhor, que tem sido usado com sabedoria, Senhor, com dedicação na Tua casa. Ó Deus, continua abençoando cada um desses irmãos, continua trazendo, Senhor, o mantimento em sua casa, trazendo provisão em suas casas, em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão passando por necessidade, Senhor, que o Senhor venha com graça, ó Deus, no nome de Jesus, e alcance essas vidas. Ó Pai, que o Senhor possa usar também pessoas que possam ali estar ajudando, ó Deus, no nome de Jesus. Senhor, nós damos graças a Ti pelas crianças, pelo ministério infantil. Pai, nós sabemos que mesmo nessas situações difíceis, nós cremos, Senhor, que em breve estaremos juntos e as crianças estarão aprendendo juntas, ó Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor Deus, da mesma forma, nós queremos que tudo aquilo que foi plantado, Deus, a semente que foi colocada em seus corações, ó Pai, frutificou. Nós cremos dessa forma, porque a Tua palavra é viva, Senhor. Então, todo aquele que abre o coração e recebe, o Senhor ali transforma. Pai, muito obrigado. Deus, que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Não é pelas minhas palavras, não é pelo aquilo que eu faço, mas é pela Tua graça em mim e pela Tua graça, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, e tudo seja para a Tua glória e louvor do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido.
Abram a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Eu quero falar especificamente das incertezas de um valente. E provavelmente, quando eu falo de um valente, você deve estar pensando, Adeilton, eu já sei quem é essa pessoa, eu imagino quem seja essa pessoa de quem você vai mencionar, né, de valente. Que apesar de ter esse termo, né, valente, eu usar esse termo, mas esse termo, queridos, está na própria palavra. Juízes capítulo 6, nós vamos ficar basicamente nessa referência de Juízes entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Então, provavelmente, alguns estarão usando o celular. Então, se você tiver aí uma Bíblia num tablet ou impressa, aconselho aí você a estar pegando ela, porque nós vamos fazer várias leituras aqui dentro de Juízes, aqui no livro de Juízes, entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Amém, queridos? Começando pelo capítulo 6, ali vai contar a história de Gideão, um dos juízes ali nesse período. E no início do capítulo 6, a própria palavra do Senhor vai começar dizendo que o povo de Israel tornou a fazer mal ao que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, boa parte do livro menciona atos do povo de Israel, que o Senhor restaurava, eles clamavam ao Senhor, o Senhor restaurava, mas passavam-se tempos e novamente eles voltavam a algumas práticas que não era bem aos olhos do Senhor, né? Então eles clamavam ali o Senhor e o Senhor novamente ali os ouviam e levantava ali uma pessoa para estar libertando aquele povo. E no capítulo 6, esse personagem agora é Gideão, que vocês conhecem bem. Mas Gideão, ele começa a ter umas incertezas, eu vou mencionar algumas. Embora ele tenha essas incertezas, as incertezas de um valente, as incertezas, queridos, podem ser causadas por diversas formas. Pode ser uma incerteza por falta de conhecimento de algo, pode ser uma incerteza porque a gente não tem uma ideia de como vai ser essa decisão futuramente. Então, as incertezas, elas fazem parte da vida das pessoas. Mas algumas incertezas que Gideão, a gente vai notar, era com relação ao Senhor. Embora o Senhor venha falando com Gideão, mas Gideão ele faz alguns questionamentos que traz essas dúvidas, essas incertezas, e a gente vai ver que após o povo de Israel clamar ao Senhor, ou melhor dizendo, eles fizeram o que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou, diz a Bíblia, aos midianitas, nas mãos dos midianitas, ali no início do capítulo 6. E esse povo, o povo de Israel começou a sofrer as consequências. Por quê? Porque os midianitas naquela época era um povo muito forte, muito poderoso. E a Bíblia vai dizer que eles vinham destruir as plantações do povo de Israel. E eles vinham com camelos, com gado, e era numeroso aquele povo. E eles destruíam. Então o povo estava cansado dessa situação. Então o povo novamente começou a clamar ao Senhor. Aí o Senhor, com a sua bondade e graça, ouviu ao povo e levantou a Gideão. E no versículo 6 do capítulo, ou melhor dizendo, no versículo 11 do capítulo 6, a palavra de Deus, a partir do versículo 11, acompanhe comigo, começa dizendo assim: E o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra,
que pertencia a Joás, filho de Abiezer, e aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobreveio tanta essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem te envia? E Gideão fala da seguinte forma, versículo 15: Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor afirmou: eis que eu estarei contigo e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu quem fala, que de fato fala comigo. Amém, queridos. Então, partindo para essa primeira parte, nós vamos ler depois um pouquinho mais à frente. A Bíblia diz que o anjo apareceu a Gideão e Gideão malhava trigo em um tanque de prensar uva. Ou em outra versão vai dizer que Gideão malhava trigo no lagar. E é interessante notar isso porque o trigo deveria ser malhado na eira, ou seja, em um campo aberto, né? Porque o trigo é cereal. Pensa aí como, por exemplo, o feijão, né? Que é típico nosso aqui, que nós conhecemos, melhor dizendo. Pensa o feijão, e há alguns anos atrás, como as pessoas faziam, né? As pessoas batiam o feijão, juntavam-se homens para bater o feijão, as mulheres, né? Eu presenciei isso. Então as mulheres vinham com cestos e em um campo aberto, elas colocavam aquele feijão batido e elas lançavam no ar para que quando o vento passasse, levava a palha e deixava o feijão. Então a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar, na verdade, era um local preparado, né, cavado ali, tipo um tanque para prensar uva. Não era para malhar o trigo. Por que Gideão estava ali? A Bíblia diz porque ele estava com medo. O medo naquele momento fazia parte da vida dele. Mas é interessante notar que mesmo com medo, queridos, Gideão estava fazendo alguma coisa. Ele estava malhando trigo, ele entendia que ele tinha que trabalhar, ele entendia que ele tinha que trazer recursos para a família dele, então ele ia agir de qualquer forma, mesmo com medo. Queridos, às vezes o medo, ele paralisa a gente e ele deixa, né, a gente muito vulnerável, a gente não toma algumas atitudes que deveria por causa do medo. Mas naquele momento, por mais que o medo fizesse parte da vida de Gideão, ele estava fazendo alguma coisa. Né, queridos? O que nós temos feito, mesmo com medo, né, mesmo com receio de algumas coisas, mas nós temos tomado atitude naquilo que a gente acha que é correto mesmo, tendo o medo, né? Mesmo sabendo que a qualquer momento existe o risco, assim como na vida de Gideão, dos midianitas, aparecesse ali naquele momento, mas ele fazia algo. Isso me chama muita atenção. E o anjo aparece a Gideão, e o anjo diz, o anjo do Senhor diz: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Versículo 12. É interessante que o valente
é a qualidade de quê? De guerreiro. Então o Senhor chama Gideão de guerreiro e ainda diz que esse guerreiro era valente. Uma das qualidades de Gideão, valente guerreiro. E diz que o Senhor está com você. E aqui começa os questionamentos deste homem e diz: se o Senhor está conosco, se o Senhor está comigo, por que essas coisas acontecem? Queridos, isso é típico, essas perguntas é típica também dos nossos dias. Não sei se você já fez esses questionamentos ou se você já ouviu alguém falar, tirar essa pergunta e dizer: olha, se o Senhor está comigo, mas por que acontece tantos problemas na minha vida? Por que acontece tanta coisa de ruim no mundo? Você já ouviu esse questionamento? É bem provável que sim. E foi isso que Gideão fez. Se o Senhor está comigo, por que acontecem essas coisas? Então, o Senhor, ele olha para Gideão e o Senhor diz: vai com a força que tu tem. E a pergunta é: o que você tem? Qual a sua força nesse momento? Qual a sua entrega nesse momento? Qual o seu pensamento? Como você tem olhado para as coisas de Deus? Porque o que o Senhor vai chamar aqui Gideão é para uma missão. O Senhor, ele escolhe Gideão, mas é para uma missão específica. Qual missão? Libertar o povo de Israel. E como você tem olhado para você? Como você tem se questionado? Será que você tem falado como Gideão? Por que acontece tantas coisas ruins? Ou será que talvez aí você se acha fraco diante de algumas coisas? Mas muitas vezes, queridos, isso é natural, porque, como eu orei no início, se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não podemos, nós não vamos alcançar. Mas a própria palavra do Senhor, quando vai citar Gideão em Hebreus 11, lá na galeria da fé, no versículo 34, vai dizer que esses homens de Deus, da fraqueza tiraram força. Então, a palavra de Deus vem falando de várias pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram fé, mas foi uma fé que agiram diante das situações. E a palavra diz no versículo 34, capítulo 11 de Hebreus: da fraqueza tiraram força. Então, em algum momento, eles estavam tirando força em meio à fraqueza. Eu não sei como está a sua vida, não sei como você tem pensado a respeito das coisas de Deus, do que Deus tem feito na sua vida, mas, queridos, eu quero te dizer que mesmo se sentindo muito fraco, esse é o momento ideal para ser forte, para tirar a força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor deseja que você se levante, que você se alegre, que você regozije em meio a situações difíceis e tome algumas atitudes. Então, quando o Senhor diz assim: vai nessa tua força e liberta o povo de Israel, Gideão, ele novamente faz alguns questionamentos, e aí baseado na incerteza, eu não sei exatamente se essa incerteza era por incredulidade ou simplesmente por medo, mas ele tem algumas incertezas e ele diz, versículo 15: ai de mim, meu Senhor, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então ele citou a família, dizendo que a família era a mais pobre da tribo de Manassés. E ele ainda diz mais: eu sou o menos importante da minha família. Olha o pensamento. Eu creio, queridos, que o Senhor ali queria mudar o pensamento de Gideão. Não era exatamente mostrar fraqueza, não era exatamente ali trazer uma verdade a Gideão
no que diz respeito a ser forte ou não, mas mudar a atitude que ele tinha, mudar o pensamento, ter um pensamento moldado em Deus. Porque muitas transformações, muitas mudanças que nós fazemos, que tomamos atitude, a mudança começa aqui. Começa na mente, uma mente transformada. E naquele momento a gente percebe que ele não tinha essa mente transformada. Porque ele vai dizer, Senhor, olha, a minha família é a mais pobre da tribo, eu sou o menos importante da minha família, como que eu vou libertar o povo de Israel? Mas o Senhor lhe afirmou, eis que eu estarei contigo. Queridos, se o Senhor está contigo, é o momento da gente mudar esse pensamento. É o momento da gente mudar algumas atitudes. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Se o Senhor nos chama e Ele é conosco, então por que muitas vezes a gente tem que ficar com aquele sentimento de inferioridade? Ah, porque a minha vida foi sempre assim. Ah, porque a minha família era desse jeito, daquele jeito. Queridos, o Senhor é poderoso para transformar, para mudar. Ah, no passado eu era assim, dessa forma. Mas o Senhor te ajudou, o Senhor te libertou. Então é tempo de viver coisas novas. É tempo de mudar o pensamento. É tempo de viver coisas no Senhor que anteriormente não era possível. Nós não podemos viver com a mesma mentalidade que nós tínhamos antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor. A mentalidade ela precisa mudar. Então, Gideão, ele replica e diz assim, versículo 17, se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Olha só, queridos, que interessante. Gideão está falando com o Senhor. Lá no início a Bíblia diz que Gideão está falando com o anjo do Senhor. Depois menciona o Senhor falando com Gideão. E Gideão fala, Senhor, se é o Senhor que fala comigo, dá-me um sinal. Então, queridos, eles conversaram tudo isso. O Senhor elogia a Gideão. E parece que Gideão ele não tem certeza que de fato é o Senhor. E aí, depois desse questionamento, Gideão ele oferece um sacrifício ao Senhor. O Senhor ali aceita o sacrifício de Gideão. E ele ali começa a confirmar que de fato é o Senhor. Acompanhando, o versículo 34 do capítulo 6 diz que o Espírito do Senhor tomou pleno controle de Gideão e fez tocar a trombeta convocando o povo. Então, a partir desse momento, o Espírito do Senhor era com Gideão. E eles começaram a convocar o povo para a guerra. Então a gente percebe um progresso que em meio às incertezas, que em meio aos questionamentos, ele estava se levantando, ele estava tendo um posicionamento. Então, irmãos, mesmo tomados por algumas incertezas em alguns momentos, mas quando a gente tem fé na palavra, a gente acredita que é algo aquilo é de Deus de fato, a gente precisa ter esse posicionamento. A gente precisa se levantar diante de algumas situações. Então, Gideão começou a convocar o povo para a guerra. E no versículo 36, Gideão rogou a Deus, se vai de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado, a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo que tu realmente me usará para libertar o povo de Israel. Queridos, aqui é interessante que Gideão estava convocando o povo, mas ele torna a questionar o Senhor e diz, Senhor, se é assim, então tá bom, então nós vamos para a guerra, já estou convocando o povo, mas se o Senhor vai libertar de fato a Israel por meu intermédio, eu vou fazer o seguinte, Senhor, vou fazer o seguinte,
eu vou depositar uma porção de lã. Se de manhã o orvalho, né, aquela chuvinha fina, tiver molhado a lã e o chão em volta tiver seco, então eu poderei ficar certo que o Senhor vai me usar para libertar o povo. No versículo 38, ali relata que de fato aconteceu. A lã ficou molhada e o chão ficou seco. Mesmo assim, queridos, Gideão, ele torna a questionar. Parece que ele não estava totalmente convicto. Olha só as consequências que podem atrair para a nossa própria vida quando não estamos convictos de algumas coisas. Talvez a situação naquele momento já deveria ter mudado. Mas no versículo 39, Gideão ele suplica e diz: Senhor, não se irrite comigo, Senhor. Eu vou falar mais uma vez. Permite que eu faça a última vez a prova da porção de lã. Ele quer novamente fazer a prova da porção de lã. O que ele vai fazer? Ele vai pôr a porção de lã novamente ali no chão, né, e vai dizer: Senhor, agora é o seguinte. A porção de lã, ela é para ela ficar seca e em volta todo o chão molhado. E a palavra de Deus diz no versículo 40 que, assim como Gideão falou, aconteceu. Aconteceu dessa forma. Porque olha a paciência do Senhor, né? A longanimidade do Senhor, né? A graça do Senhor com a vida de Gideão. E mesmo assim é o Senhor conosco, querido. Né? O Senhor tem paciência para conosco. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo. Né? Às vezes nós mesmos, em alguns momentos, não nos suportamos. Você já pensou dessa forma? E Deus, queridos, tem tanta paciência para conosco. Às vezes temos atitudes que desagradam ao Senhor e o Senhor ali está paciente conosco, né? Prosseguindo um pouquinho mais à frente, no capítulo 7, a palavra de Deus vai dizer que, versículo 1, ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, porque eles já tinham mudado o nome de Gideão, você pode ler aí todo o capítulo 6, você vai entender um pouquinho mais. Então, Jerubaal, ele começou a formar todo o exército no acampamento dos midianitas, que ficava no vale, no lado norte, próximo ao Monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos. Queridos, essa passagem vai trazer uma atitude de humildade, né? Vai trazer em nosso pensamento que as nossas vitórias não é pela nossa própria força. O que acontece aqui? O Senhor chega para Gideão e diz assim: Gideão, você convocou o povo, e o povo que está com você é muito. Tem muita gente. Sabe o que vamos fazer? Vai lá, versículo 3 do capítulo 7, o Senhor vai dizer: fala ao povo lá, aos ouvidos do povo, quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte de Gileade. Por que o Senhor fez isso, queridos? Versículo 2 vai explicar. O Senhor fez isso porque se todo aquele povo, todo aquele exército, aquele número, fosse batalhar e ganhasse, o Senhor diz que eles iam dizer que a vitória foi pela força do próprio braço. Por isso o Senhor começou a tirar algumas pessoas, porque tinha ali um sentimento de arrogância, um sentimento de soberba. E o Senhor estava tirando do meio de Gideão, do meio de alguns homens, aquelas pessoas que tinham esse espírito de soberba, de arrogância. Porque o Senhor
O Senhor declarou, olha, se vocês vencerem a batalha, vocês vão dizer que foi pela força do próprio braço. Queridos, tantas batalhas temos vencido nesses últimos 2 anos, e foi por causa do Senhor, não foi pela nossa própria força. Será que nós reconhecemos isso? Será que nós agradecemos a Deus por tudo o que Ele tem nos proporcionado? Mesmo com perdas ou ganhos, mas nós somos gratos a Deus por isso? O final do versículo 3 vai dizer: então 22 mil homens decidiram partir e ficaram apenas 10 mil. Então, fazendo uma conta rápida, ali naquele momento tinha 32 mil pessoas, 32 mil soldados prontos para a batalha. O Senhor falou a Gideão: tem muito, tem demais. Pergunta a eles, que aqueles que estiver com medo, volte para casa. Então, mesmo assim, Gideão fez. E 22 mil homens voltaram para casa. 22 mil homens retrocederam e ficaram 10 mil. Sabe o que o Senhor falou a Gideão? O Senhor falou: contudo, o Senhor voltou a falar a Gideão: este povo ainda é muito. Senhor, Gideão, 10 mil ainda é muita gente. Vocês correm o risco de continuar falando que a vitória foi por causa do braço de vocês. Foi por causa da força de vocês. Então vamos fazer o seguinte: pega os teus homens, faz eles descer até a beira d'água. Chegando lá, você vai perceber que aqueles homens que tomar água, como um cachorro bebe água ali, pegar e tomar puxando pela língua, esse eu vou separar de um lado, vai separar de um lado, e tem outros homens que eles vão se ajoelhar para beber água. Então, mesmo assim, Gideão foi lá, chamou o povo foi tomar água. E versículo 6 diz assim: o número daqueles que lamberam a água, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais abaixaram de joelhos para beber. Então, queridos, se tinha 10 mil, somente 300 homens ficaram para batalha. Somente 300. 9.700 voltaram junto com aqueles 20 mil. Então, queridos, fica uma lição que, mesmo em pequeno número, não significa exatamente que perdeu a guerra. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que as nossas atitudes, as nossas ações glorifiquem o nome dele. Nem sempre o maior número, o que está em maior número será o vencedor. E nem sempre o que está em menor número é quem vai perder a batalha. Então o Senhor ordenou a Gideão: você vai para a batalha com os 300 homens. E mesmo assim, eles foram para a batalha com os 300 homens. E, para resumir, e partindo para o final, queridos, acho que uma quarta lição, uma outra lição que eu posso destacar, que podemos destacar aqui na palavra do Senhor, no início do capítulo 8, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1 do capítulo 8: e sucedeu que os homens da tribo de Efraim foram clamar a Gideão: que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos chamaste quando saíste a combater Midian? E o admoestaram severamente. Então ele lhes ponderou: que mais fiz eu em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude fazer eu
não se compara, o que pude fazer eu não se compara com o que fizeste vós. Diante desse esclarecimento, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Queridos, após Gideão com os 300 irem para o combate, vencerem a batalha, mesmo assim, eles começaram a correr atrás de alguns soldados que tinham escapado, alguns dos midianitas, e eles continuaram convocando algumas pessoas para ir atrás desses homens. E esse questionamento, no início do capítulo 8, é justamente da tribo de Efraim, homens da tribo de Efraim que diz assim: Ô Gideão, vocês foram para a guerra, vocês combateram os midianitas e vocês não nos chamaram. O que vocês fizeram? Poderia ter nos chamado. Por que vocês fizeram isso com a gente? A gente queria estar junto com vocês. A palavra diz que eles admoestaram a Gideão, falaram ali severamente, bravos com Gideão, porque eles queriam estar junto. Parece que eles ali queriam a glória daquela vitória também. E Gideão falou da seguinte forma: olha, o que vocês fizeram não foi mais importante do que eu fiz, do que nós fizemos. Ou seja, ele estava ressaltando que o povo, a tribo de Efraim, quem capturou os príncipes, os dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Então Gideão fala: não, mas o que vocês fizeram foram mais importante do que eu fiz. Então, queridos, por mais que alguns pareçam fazer mais, mas muitas vezes não é quantidade. A qualidade também conta. E a gente percebe aqui que Gideão, ele agiu com humildade. Ele agiu com humildade. Porque com a humildade, com a atitude dele, ele apaziguou a ira daqueles homens. Ele falou assim: olha, vocês fizeram mais do que a gente. Vocês capturaram os príncipes dos midianitas. Isso é mais do que a gente. Então aí a ira daqueles homens cessaram. Então, queridos, muitas vezes não é a quantidade, mas a qualidade. E a gente percebe também que Gideão agiu com humildade. Então, ele sai de um homem questionador, ele sai de um homem cheio de incertezas, cheio de medo, e ele finaliza, queridos, como um vencedor, apaziguador e humilde. Então, qual tem sido as nossas atitudes? Por mais que em algum momento gere incerteza, por mais que em algum momento sejamos tomados por medo, mas, queridos, que nós possamos ali, pela graça do Senhor, o Senhor é conosco, vencer as batalhas, apaziguar a ira, ser humilde diante de algumas situações, ou melhor, diante de todas as situações, agir com humildade, reconhecer aqueles que nos ajudam, reconhecer aqueles que estão conosco, queridos? Amém? Glória a Deus! Eu creio que essa palavra foi bênção para a sua vida, assim como foi para a minha vida, e eu quero fazer uma oração que o Espírito Santo possa continuar ministrando a sua vida no decorrer da semana e que nós possamos nos voltar para Deus com humildade, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Por muitas vezes nós agimos com arrogância, com medos desnecessários, com incertezas desnecessárias, Senhor, mas o Senhor tem nos revelado na Tua palavra que o Senhor está conosco, que o Senhor nos levanta, que nós devemos, Senhor,
continuar como homens valentes, homens e mulheres de Deus valentes, ó Pai. Obrigado, Deus. Que o Senhor abençoe cada um, cada família, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fiquem firmes nas pegadas de Jesus. E até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.